com artistas que já têm ali uma caminhada ou está iniciando agora, independentemente, a gente já trouxe esses parâmetros para cá. Então, nossos métodos é aplicado na prática. A gente já teve a validação aí por mais de 200 artistas, através dos nossos e-books, através das prestações de serviço que a Subterra também faz, através também dos grupos que a gente teve. Tem gente aqui que acompanha desde o primeiro grupo, enfim. A gente está estruturado em 4 pilares, que a gente chama de método arte. O método arte, ele começa ali na autoridade. Então, o que significa autoridade, né? Através do seu nicho, a gente ter ali uma, uma presença, né, que mostra que a gente realmente é um artista ali de posicionamento, que a gente tem uma identidade, que a gente tem essa relevância dentro do mercado, que aí já entra esse segundo pilar Quanto importante, tempo? que é a relevância. Mesmo, cara. Hoje não foi assim, Então, não. quem tiver com o áudio aberto, por favor, fechar o áudio, agradeço. Continuando aqui, a gente vem com esse segundo pilar, que é a relevância, né? Onde a gente ensina, a gente traz conteúdos que conecta, que converte, que já vem com essa questão de visão de base mesmo, que é uma tecla que eu sempre aperto aqui dentro da Subterra, que é importante a gente trabalhar a nossa base. Então, a relevância vem através disso também. O terceiro pilar é o tráfego. Através de estratégias com pouco recurso e com muito foco ali, a gente consegue gerar esse tráfego. Ah, Letícia, é só tráfego pago? Não. Existem vários tipos de tráfego. Existe tráfego orgânico, tráfego pago, até mesmo uma apresentação presencial que você faz é um tipo de tráfego também. Aonde existe pessoas e existe você apresentar o teu trabalho, aquilo ali já se torna uma fonte de tráfego. Então, a gente vem com esse pilar importante também, que é o tráfego, saber aproveitar o tráfego, né? E o quarto pilar é o engajamento. Aqui a gente constrói a nossa comunidade, a nossa base. Então, através das pessoas que estão ali interagindo com a gente, lembrando que engajamento ele não se limita apenas a curtida, comentário. Engajamento desde o momento que a pessoa interage com você. O engajamento é quando a pessoa ela conversa com você, vai atrás do teu trabalho, busca estar ali ciente, né, sobre esse conteúdo, o que você Está está fazendo. está fazendo, justamente para poder, enfim, gerar esse engajamento contigo e com o teu trabalho, certo? Então, esses são os 4 pilares que a gente trabalha. O método arte, eu vim desenvolvendo ele com os nossos artistas e vamos iniciar aqui, né, com essa questão da Cal, que veio com esse tema de planejamento estratégico, tá certo? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui de olho no chat, tá bom? Aí vocês podem estar perguntando, pode estar tirando a dúvida de vocês através do chat, fechou? Então, vamos lá. Ahn, Chega de postar à toa, né? Postar por postar não é construir visibilidade. Essa é uma tecla que a gente vem apertando aqui há muito tempo, justamente porque muitos artistas acham que as redes sociais elas não são importantes, mas na verdade sim são, sabe? Quando você, por exemplo, faz uma apresentação presencial e você vai divulgar as suas redes ali naquela apresentação presencial, as pessoas chegam nas suas redes e elas não encontram um caminho, alguma coisa que possa fazer elas te acompanharem, sabe? Automaticamente acaba naquele momento. Então é importante a gente ter ali um plano nas nossas redes sociais, como uma vitrine mesmo, sabe? Olhar para ela como uma vitrine, como um portfólio, enfim, algo que vai fazer com que o público te acompanhe e saiba, por exemplo, quando é que você vai fazer um próximo evento, um próximo lançamento, e que esse público esteja presente em todos esses processos, tá certo? Então, sem um plano, aqui no terceiro ponto eu coloquei que seu ciclo não tem público real, não tem retorno e não chega a, por exemplo, uma pessoa que realmente vai estar te acompanhando ali, ok? Então, se você cansou de postar ali sua arte, de ralar e sentir que ninguém vê, que só tá jogando conteúdo ali no vento, que você tá postando e que não tá conseguindo construir, né, essa base, essa presença real na cena, aqui a gente entende justamente porque a gente sabe que visibilidade
sem direção é um barulho. Então, a gente quer construir ponte, a gente quer construir realmente algo que funcione de verdade, consequentemente, que vocês consigam aplicar também, tá certo? Então, a real é que a maioria dos artistas hoje, é, eles travam porque falta o essencial, né? Que é o planejamento. Sem um plano, você não tem um ciclo, não tem um objetivo claro. O marketing, ele virou sinônimo de apenas impulsionar um post ou só fazer uma postagem aleatória, mas o marketing é muito mais que isso, tá certo? Isso eu quero que vocês coloquem na mente de vocês, inclusive se vocês tiverem já um papel, uma caneta para anotar, vai ser bastante conteúdo, então acho legal você estar anotando também, justamente para não perder os insights que a gente vai trazer aqui, fechou? Mas o marketing é saber o que você quer que o que o seu público sinta, o que ele entenda, principalmente o que ele faça, né? A ação, a chamada de ação é um ponto importante. Então, pensa comigo. Artista independente, ele é o CEO do próprio corre, fechou? A gente tem que ter isso na nossa mente, que a gente é nosso CEO, a gente é nosso próprio chefe, a gente que comanda ali nossa carreira. E não existe uma empresa que cresce sem um plano de jogo, certo? Isso eu quero que vocês tenham na mente de vocês. A empresa ela não sabe para onde ela quer, aonde ela quer chegar, como é que ela vai fazer isso, automaticamente ela vai travar, entendeu? A gente vê muito artista talentoso se perdendo na sobrecarga de função, sem saber por onde começar, aonde gerenciar a própria carreira, a própria grana, principalmente, que é um pilar muito importante para a gente que é independente, porque nem sempre a gente vai ter altos volumes de dinheiro ali para poder estar investindo, então a gente tem que ter essa administração para saber aonde investir, como investir, justamente para não investir errado e acabar não gerando resultado, tá certo? Então, é aí que o conhecimento entra, fechou? Então, a gente está aqui justamente para dar esse norte e para vocês pararem, né, de postar à toa e começar a construir essa base de verdade, tá certo? Então, planejar não é engessar sua criatividade, Não. fechou? É liberar ela. Então, continuando essa parte, né, da importância mesmo do planejamento, é importante a gente ter isso dentro de tudo que a gente for fazer, sabe? Porque o planejamento é literalmente o passo que você vai dar para saber da onde você está indo, da onde você está, para onde você quer ir, né? Então, se você quer ali ter uma clareza do que quer fazer, do que quer gerar, é importante você saber de cada passo desse degrau, né, até chegar realmente ali aonde você deseja. Então, essa é a importância aqui, né, a gente estar fazendo isso. Então, vamos lá. O poder, né, do pouco com foco aqui. Porque só postar não é estratégia. Quando a gente posta aleatoriamente, gera um cansaço. E eu vejo que é uma das reclamações que vocês mais me trazem. Poxa, eu posto, não engaja, eu posto, o algoritmo não entrega. E, enfim, acaba que a gente fica nesse ciclo, né, de a gente saber que é importante a gente estar presente dentro das redes sociais, mas não saber como movimentar ela, eu acho que é uma dos primeiros tópicos ali que implica vocês nisso, né? Então, quando a gente fica postando aleatoriamente, acaba que não gera audiência. A galera acaba vendo aquele conteúdo, mas ela não entende, passa para o próximo. E as redes sociais hoje, elas estão muito nisso de conteúdo rápido. É você chegar, olhar se curtiu, curtiu, se não curtiu, partiu o próximo. Então, poucas coisas hoje realmente chamam a atenção das pessoas. Então, utilizar, né, uma estratégia que é pensar ali na jornada da pessoa ao assistir aquele conteúdo, por exemplo, desde o momento que você faz um gancho inicial, aonde vai chamar a atenção daquela pessoa para que ela continue a ver aquele conteúdo até o final, e no final você fazer assim, ó, a partir de agora você vai me seguir, a partir de agora você vai ver meu lançamento, que isso se chama o CTA, que é importante ter nos conteúdos, né? A partir do momento que você coloca isso, aí sim a pessoa ela vai ter esse direcionamento
para que ela tenha um início, um meio e um fim dentro do teu conteúdo. Isso, consequentemente, dentro do teu perfil também. Fechou? Então, pensar nessa jornada, né, do público é literalmente transformar o conteúdo em uma construção de base e não só em likes vazios, onde a pessoa ela só vai visualizar ali, ela não vai te seguir, ela não vai fazer nenhuma ação importante e relevante para a tua carreira, tá certo? Então, o artista aqui, né, como CEO, ele é empresário de si, então você é a marca, o produto e a gestão. Então, quem não encara a carreira como empresa vive no improviso, e isso é muito complicado, justamente porque você nunca vai saber qual é o próximo passo e o que você tem que realmente fazer para poder as coisas dar certo, para as coisas fluir. Então, vocês têm que olhar isso, certo? Como literalmente um corre, uma empresa de verdade. Então, aqui a gente vai justamente para o poder do pouco com foco, né? Existe um custo invisível de não ter direção. Então, sim, quando você não tem ali um direcionamento, um próximo passo, automaticamente você está pagando por isso. Seja atrasando sua carreira, seja investindo valores muito altos para poder obter um retorno invisível. Enfim, existem muitas formas de você pagar por uma falta de direção. Principalmente, eu trago até aqui uma questão, né, que é psicologicamente, porque você acaba não vendo o retorno daquilo e acha que o que você está fazendo é errado, não está dando certo. Possa ser que seja porque você não está tendo direção, mas possa ser que você esteja gastando só energia nos locais errados, onde não deveria. Então, sem direção, aqui eu coloquei 3 tópicos, né? Tempo com conteúdo que não conecta, grana com tráfego que não converte, energia com público que não volta. Então, às vezes, não planejar, né, sai muito mais caro. Então, nem sempre é questão de dinheiro. Às vezes pode vir com essa questão mesmo de, enfim, de outros pontos, né? E aqui a gente vem com essa questão também, né? A grana curta. Então, a gente sabe que muitos artistas hoje têm pouco investimento ali para poder estar colocando todas as vezes, todos os lançamentos. Tem artista que realmente precisa de um planejamento maior, justamente para poder fazer o corre andar, porque eu sei como é que é. Tem que gastar com estúdio, tem que gastar com às vezes quem não sabe fazer um beat, por exemplo, não sabe fazer sua própria produção, tem esses custos, né? Então, enfim, se for fazer um clipe também, já é outro custo. Às vezes você precisa contratar designer para poder fazer alguns banners para divulgação. Enfim, existe muitas coisas que gera ali, né, um custo. E aí a gente tem que pensar justamente nisso. Quando a gente vem para a área do marketing, o marketing também ele envolve investimento, né? Mas para sua música chegar longe de verdade, não precisa gastar uma grana preta, tá certo? Isso a gente é uma coisa que a gente já validou aqui nos nossos projetos. Então, esse mito que só com milhares de reais é o que é necessário para poder ter resultado, não existe. Isso realmente não existe. A gente vê, por exemplo, se vocês acompanham artistas, por exemplo, o tempo todo, vocês conseguem ver que muitos artistas com vídeos simples conseguem, sei lá, chegar em milhares e milhares de pessoas e, consequentemente, ele consegue, sabe, fazer uma apresentação, ele consegue fazer uma merchandise, então ele consegue ter um retorno ali, né, de investimento também. Então, mesmo que você tenha pouco investimento, tá tudo bem. O que faz a diferença mesmo, como eu coloquei, é foco, clareza e direção. Fechou? Então, a real aqui é que, mesmo com pouco, a gente faz muito, sabe? Quando tem foco, a gente, por exemplo, já viu artista investindo 200, 400, 600 reais e tendo um retorno que muita gente com grana alta não tem. Porque a gente sabe que não existe um segredo, né? Porque não é uma fórmula aonde a gente coloca dentro de uma caixa e fala assim, é isso aqui que você tem que fazer. Mas
Quando a gente foi ali para o caminho certo, aonde a gente segmentou certinho o público, a gente criou conteúdo que falasse com aquele público de verdade. Porque, por exemplo, quando você vai lançar uma música, aquela música ela tem um sentido, ela causa, sabe, algum sentimento na pessoa. E quando você trabalha isso dentro dos seus conteúdos também, quando a gente leva, faz os conteúdos ter uma extensão da sua arte, automaticamente o público que você tem ali, que você sabe que é seu público, pô, meu público é esse, então minha música fala sobre isso, e é nisso aqui que eu vou tocar no meu público, automaticamente o investimento curto acaba tendo um retorno maior, sabe? Então, isso que vem do sentido do planejamento. É criar um conteúdo que grude, que fale com a sua audiência, com a linguagem deles, sabe? Que se comunique com eles dessa forma, vai fazer com que você tenha o resultado. E fazer o básico bem feito com inteligência dá certo, fechou? Então, aqui a gente não busca somente visibilidade vazia, porque a gente sabe que, pô, esse foi até um assunto que a gente trouxe recentemente lá no grupo, aonde a gente estava falando sobre isso. Pô, o cara pode ter milhões ali de streams, mas se a gente for converter isso em dinheiro mesmo, em valores, não vem, sabe? Não toca, não bate. Então, a gente tem que ter outras maneiras também de valorizar nossa própria arte, sabe? Para que isso realmente gere resultado. Então, não é quando, não é quanto que você investe, né? Mas como você vai investir. Então, é importante a gente ter esse propósito, tá certo? Na hora de investir. Aqui eu vou falar um pouco, né, sobre o tráfego pago, que eu acho que é uma das coisas que vocês aqui têm algumas dificuldades para entender qual é o momento certo. Isso foi justamente, esse conteúdo eu trouxe justamente de algumas conversas que a gente fez lá no grupo. Então, eu acho importante trazer isso aqui para cá. Letícia, Oi. desculpa atrapalhar mesmo, mas poderia voltar rapidinho, só pra eu terminar de fazer uma anotação ali? Sim? Desculpa mesmo. É, nessa daí, rapidinho. Então, Obrigado. vamos lá. Então, vamos lá. Tráfego pago, ele não é um botão mágico. Por favor, não façam isso com a gestora aqui. De chegar ali no turbinar do Instagram, por exemplo, e apertar aquele botão desgovernadamente, colocar saldo desgovernadamente, porque isso vai acabar te prejudicando, tá certo? Então, é importante vocês terem isso em mente que tráfego pago ele precisa sim de conhecimento. Não é tão fácil como a galera fala, mas também não é algo impossível de ser feito, sabe? Mas o conhecimento ele é muito importante na hora de você anunciar, justamente para não te prejudicar, sabe? Quando a gente chega ali e anuncia de qualquer forma, utiliza o tráfego pago de qualquer forma, isso pode te prejudicar de uma forma com que o seu perfil ele trave e automaticamente não entregue mais nada do que você faz. Isso é até uma preocupação de muitas pessoas, né? De investir ali no tráfego pago e automaticamente, pô, investir e nunca mais, sabe, me gerou resultado, nunca mais eu tive visibilidade, nunca mais eu tive nada, consequentemente por conta disso. A falta de planejamento, a falta de usar as ferramentas certas, implica muito nisso, tá certo? Então é importante a gente ter isso. Então, a gente tem que pensar, né? Eu já sou artista independente, então eu não tenho que ficar pensando pequeno. Eu preciso estudar, eu preciso de uma pessoa que para estar ali me ensinando, justamente para não acontecer de vocês serem prejudicados do que realmente ter resultado dentro disso. Então, conhecimento é poder, tá certo? Principalmente para furar essa bolha que existe dentro do meio artístico, dentro do meio musical, ok? Então, aqui eu trouxe alguns casos reais, né, de artistas que trabalharam com a gente. E esses resultados aqui, a gente fez uma junção, fechou? Não foi somente tráfego pago. Então, eu coloquei aqui de R$ 200 a R$ 600, mas existiu um trabalho feito por trás, onde a gente trabalhou o orgânico dessa pessoa. Então, muito desses números aqui não está somente falando de tráfego pago, está falando de tráfego pago mais o orgânico.
Então, aqui, por exemplo, a gente teve essa primeira campanha aqui que a gente criou, que foi com R$ 450, tá certo? E aqui a gente gerou, era um lançamento para um clipe, e aí, enfim, os resultados aqui já fala, teve mais de 200 mil visualizações. O mais importante dessa métrica aqui, galera, nem é a quantidade de visualizações, e sim essas três partes aqui, ó. Interação com o conteúdo, tá certo? Foi o público que curtiu, que comentou, que realmente teve ali um tipo de interação relevante, salvou aquele conteúdo. Esse clique no link, a gente estava direcionando justamente para o Spotify. Então, teve aqui mais de 8 mil cliques no link, ok? E gerou mais de 9 mil visitas no perfil. Teve aqui também um aumento de seguidores, tá certo? Mas o mais importante dessas métricas aqui que eu queria trazer para vocês é essa daqui, ó. Clique no link. Porque esse aqui é o nosso parâmetro de conversão real. Fechou? Aqui, nesse segundo resultado, a gente teve ali em janeiro, através do lançamento, mais de 13 mil streams em um dia, ok? Então, isso aqui também foi um pilar muito importante para a gente ter esses pilares, né, que eu trouxe no começo da call como algo importante para realmente ver que dá resultado, que traz resultado, sabe? A gente fez ali uma divulgação com a identidade do artista, não foi tipo, nem nada muito mirabolante. Literalmente o criativo que deu mais certo foi ele falando sobre a música dele com o clipe passando atrás numa TV, sabe? Então, tipo assim, foi algo realmente simples, mas um simples que conectou com a galera. A galera falou assim, cara, massa, gostei, eu vou ouvir. Então, acho que esse é um parâmetro principal aí que a gente trouxe dentro desse conteúdo. Aqui também a gente trouxe o resultado do Guiene, que foi um dos lançamentos recentes que a gente fez, né? Que foi um dos resultados mais absurdos para mim. Eu falo assim, cara, é absurdo porque realmente a forma que ele conseguiu se comunicar com o público dele, através das campanhas, através dos conteúdos, foi surreal. Fora a dedicação também que ele teve durante esse processo. E com isso a gente conseguiu ali sair de 773 seguidores para quase 2 mil seguidores. Se não me engano, agora acho que ele bateu 2 mil seguidores dentro do YouTube, que é uma das principais plataformas que eu falo para os artistas estar trabalhando, justamente porque gera autoridade, justamente porque aonde as pessoas realmente, acho que muito mais do que no Instagram, tem interesse de, por exemplo, ir até um link, de, sabe, fazer um tipo de ação diferente do que só passar para o próximo vídeo, para o próximo post. Então, acho que no YouTube tem essa oportunidade, né, de gerar mais interação. Então, esses resultados aqui foram os resultados mais contrastantes que a gente teve, ok? Então, visibilidade aqui vezes visualização vezes engajamento real. A visualização ela pode ser comprada, mas o engajamento não, sabe? Muitas pessoas podem visualizar ali teu conteúdo, mas se seu conteúdo não conectar, ela não vai engajar. Ela não vai te seguir, ela não vai querer ver próximos conteúdos, ela não vai te dar um feedback dizendo assim, olha, eu quero ver o próximo conteúdo. Então é importante a gente saber a diferença disso daqui. Justamente para a gente também não se enganar naquela questão do alter ego, né? De meu som bateu, sei lá quantos players, e na real, quantos desses players te trouxe retorno de verdade, sabe? Quantas dessas pessoas ficaram até hoje para poder acompanhar seus próximos lançamentos? Quantas dessas pessoas realmente, quando você posta, vai estar ali comentando contigo, vai estar conversando contigo? Quantas dessas pessoas vai estar ali no seu direct enchendo o saco para falar assim, olha, quero ver o próximo lançamento, quero saber o que você está fazendo aí, pelo amor de Deus, lança logo essa música aí que eu não aguento mais esperar, sabe? Então, esse engajamento que realmente é necessário para a gente. É essas pessoas que a gente tem que nutrir, são essas pessoas que a gente tem que valorizar. Não somente visualizações, fechou? Então, é isso que constrói uma carreira, é isso que realmente faz sentido para que a gente continue é, nessa jornada. Então, não se contente em pensar baixo, ok? Só porque você é independente,
a sua dedicação ao estudo, o seu desenvolvimento é o que vai te levar para outro patamar. E conhecimento, eu vou fazer até uma coisa que esses dias me falaram, né? Conhecimento é o beat que acelera seu game. Então, se você está ali em busca desse conhecimento de tráfego pago, de saber como fazer, a gente vai abordar um pouco mais desse assunto. Fechou? Então, aqui, ó. Conhecimento é poder de ação. Então, aqui, a falta de estudo realmente ela custa muito caro, tá certo? Quem não entende o jogo acaba jogando o jogo de outras pessoas. E conhecimento não é luxo, tá certo? Ela é base de sobrevivência artística. Até para a gente poder ter ali um nível de criatividade, é importante a gente estar sempre buscando esse conhecimento, buscando, correndo atrás para poder fazer sentido, ok? Então, porque os artistas precisam estudar marketing e gestão. Se você não entende de público, plataforma, posicionamento e principalmente produto, Letícia, por que produto? Se a gente for levar, né, a arte mesmo como uma carreira, o teu produto é tua música. Então você tem que saber apresentar o teu produto, saber vender ali teu produto. É chato isso, sabe? Eu não gosto muito dessa palavra vender, porque eu acho que a arte ela não é vender, ela é se conectar. Mas ainda assim, quando a gente traz para esse lado profissional mesmo, a gente tem que saber ali o que, que o nosso produto, né, a nossa música faz com que as pessoas sintam. Então, qual é a dor que você resolve do seu público, sabe? Quando a pessoa for ouvir aquela música, qual é o sentimento que ela vai ter ao ouvir, sabe? O que, que você está dizendo para ela? Então, é assim que você vai fazer com que com a tua música, né, ela realmente se conecte com a galera. É isso que é o marketing. O marketing, ele é conexão. Então, quando a gente estuda ali como é que a gente vai fazer com que as pessoas se conectem com aquele conteúdo e, consequentemente, com aquela música, as pessoas vão ter muito mais interesse de ir no Spotify, ouvir a música toda, ela vai ter mais interesse de te acompanhar para saber como é que você é como artista, tá certo? Então é importante a gente estudar isso para garantir que a nossa arte conecte e cresça, e principalmente venda, sabe? Porque quando a gente vai ali lançar, por exemplo, enfim, fazer um evento e divulgar esse evento, é importante que a gente saiba vender isso, porque a nossa música se conectou com aquela pessoa e aquela pessoa vai querer estar presencialmente ali ouvindo também. Fechou? Então,